E aí, pessoal, bom dia, espero que estejam todos bem. Na aula passada nós falamos o que seria um projeto, como conhecer um projeto e conhecendo um pouco sobre ele. Hoje a gente vai falar sobre as falhas comuns em projetos. Gente, olha só, talvez vocês possam aí vão ouvir algum som que não seja direto o meu aqui, mas é que eu tô em um outro local, tá? Tô em outra cidade, estou fazendo essa gravação nossa aqui para poder a gente não perder tempo, beleza? E aí eu queria que vocês, por favor, ficassem atentos para que a gente possa estar trabalhando sem ter nenhum problema. Bacana? Vamos lá então. Olha só, quando eu falo de falhas comuns em projetos, eu estou falando de um simples fato que é o quê? Eu imagino um conceito tradicional de projeto, tá? Projeto tradicional sucesso, né? Isso vai ser o quê? Um projeto que tenha um tradicional sucesso, ele vai ter três coisas básicas que a gente já falou anteriormente, eu vou frisar várias vezes na nossa aula. O projeto ele precisa ter um controle de escopo, de tempo e de custo, tá? Então assim, isso é chamado a tripla restrição, ou triângulo de ferro, ou tripé de ferro, como alguns dizem, né? Ou seja, essas tarefas elas têm que ser entregues da mesma maneira que foi pensado o escopo. Porque, por exemplo, se eu tirar do meu objetivo um item do meu objetivo, eu vou alterar tanto o meu tempo quanto o meu custo. Então é importante a gente ficar atento a isso para que a gente possa ser bem sucedido no final do nosso projeto, tá? O Senhart diga para a gente o seguinte, que essa visão de sucesso foi ampliada e hoje em dia, além dos elementos da tripla restrição, a gente pode ser visto também como a eficiência do projeto, né? O sucesso também é medido em termos de impacto do cliente, como é que o cliente se sente impactado com isso, quais são os resultados comerciais e a preparação para o futuro, né? Então aí assim, esses são os pensamentos e a definição desse Senhart e o de Weir. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que o projeto que não cumpre meta de tempo, de orçamento, mas que são considerados bem-sucedidos, enquanto outros foram entregues dentro do prazo e orçamentos previstos não alcançam esse sucesso, porque não trouxeram o valor para o cliente, tá? Então, assim, a gente precisa pensar o quê? Que o meu sucesso, o sucesso do meu projeto, ele está baseado não só na questão de execução do projeto, mas do objetivo final dele, é alcançar esse nosso parceiro, esse nosso cliente, esse nosso stakeholder de uma forma completa, tá? Então assim, eu posso pensar então que é o seguinte, vamos ver aqui então algumas medidas que sejam mais amplas de sucesso, tá? Ele vai falar para mim que o sucesso do projeto está baseado nessas 5 coisas aqui, na eficiência, no impacto no cliente, no impacto na equipe, no sucesso comercial direto e na preparação para o futuro. Então, como eu vou ampliar essas medidas aqui, eu vou ver que quando eu falo em eficiência, eu estou falando que o meu projeto cumpriu o cronograma correto, cumpriu o orçamento correto, alcançou o objetivo, ou seja, alcançou o escopo dele, o resultado dele e outras eficiências, né? Quando eu falo que impactou o cliente, eu estou falando que ele cumpriu os requisitos que eu especifiquei, ele gerou benefício para esse cliente, né? Ele estendeu o seu uso e trouxe uma satisfação, lealdade e até fidelidade do cliente, né? Isso gera um reconhecimento da minha marca. Então, ou seja, toda vez que falar no meu nome, eu vou entender que aquele projeto me alcançou. Vocês querem ver um exemplo bem rápido de uma empresa que traz impacto aos clientes? A Apple, por exemplo. A Apple ela é uma empresa reconhecidamente mundial aí com relação à questão dos seus produtos, né? Todas as pessoas que possuem produtos da Apple que estão com condição de mantê-los atualizados, eles estão satisfeitos com seus produtos, tá? O impacto na equipe, isso vai gerar o quê? Vai gerar uma satisfação, ou seja, a equipe vai estar satisfeita em trabalhar contigo, em trabalhar nesse projeto, tá? Isso levanta a moral da equipe, né? Traz também um desenvolvimento nas habilidades desse pessoal que trabalha com você, né? E o crescimento desses membros da equipe, logicamente, né? Porque isso faz com que o quê? Quando uma pessoa está motivada, ela busca conhecer mais, ela busca entender mais sobre o assunto e ela, sem dúvida, vai correr atrás para se desenvolver mais, né?
Isso vai gerar o quê? Um crescimento desses membros da equipe, tanto em quantitativo quanto qualitativo, né? Vai fazer também com que esses membros queiram estar fixos no seu lugar. Ou seja, você vai evitar a rotatividade de parceiros, tá? Em outras palavras, não vai gerar estresse, beleza? Quando eu falo aqui que sucesso comercial, significa que as vendas, o lucro dele, a participação no mercado foram lá em cima, né? Então, assim, eu posso dizer que o meu fluxo de caixa foi alto, que a qualidade dos meus serviços prestados foram bons, que o ciclo de vida do meu projeto é relativamente razoável com o projeto, tá? Porque em alguns determinados ciclos eles podem ser maiores ou menores, dependendo do que eu vou estar desenvolvendo, tá? Preciso também estar vendo a questão das minhas medidas organizacionais. E esse meu projeto, ele teve uma aprovação regulatória? O que é aprovação regulatória? Quando eu falo aqui do impacto comercial, eu estou falando que eu preciso seguir algumas regras, tá? Por exemplo, eu sou um produtor de alguma área no ramo de restaurantes ou de alimentação, seja qual for. Eu tenho que passar por um processo de regulação da Anvisa ou da Vigilância Sanitária Local para determinados tipos de produtos que eu vou produzir, beleza? Então eu preciso ter essa aprovação, ou seja, no funcionamento de qualquer tipo de estabelecimento, como por exemplo, agora eu estou fazendo essa aula para vocês aqui no sargão de um hotel aqui em atividade, né? Então aqui, esse hotel que eu estou, ele passou por alguma aprovação regulatória? Sem dúvida, né? Ele passou pela regulação da prefeitura na questão do alvará de funcionamento, no alvará de vigilância sanitária, porque aqui tem a cozinha para o café da manhã, né? Então isso pode ser percebido, tá ok? Quando eu falo com uma preparação para o futuro, eu estou falando que eu estou pensando em novas tecnologias para me alcançar um novo mercado, tá? E provavelmente até com uma nova linha de produtos, ou talvez o meu próprio produto, mais ampliado. Ah, professor, você está em um hotel, dá um exemplo no hotel. Por exemplo, até pouco tempo atrás, eu não conseguiria estar fazendo com vocês aqui nem essa gravação, talvez a gravação eu conseguia, mas eu não conseguiria subir esse vídeo para a plataforma, porque a capacidade de internet local era geralmente muito baixa e aí a gente não conseguia alcançar o que a gente precisaria. Então, assim, com uma nova exigência, houve a necessidade nesse novo mercado de uma nova linha, né? Ou seja, aprimoraram a internet, tá? E ele traz também uma nova competência central, ou seja, antigamente você ia nos hotéis, você não conseguia ver um bar ou água ou refrigerante, ou seja lá o que você goste aí, que hoje geralmente nos hotéis tem, né? Da mesma forma que uma nova capacidade organizacional. O que eu estou querendo dizer? E até citando esse mesmo exemplo. Antes de chegar aqui, eu fiz uma ligação ainda da estrada, perguntando para a pessoa que estava aqui no horário se teria o quarto no formato que eu queria. Ela me informou que sim. Quando eu cheguei, ela me apresentou duas opções. Olha só a capacidade de organização desse local, entendeu? Então, assim, eles já saíram de um patamar mediano, já estão num patamar onde eles estão buscando satisfazer aquilo que é a necessidade do cliente, tá? Às vezes a vontade do cliente ainda está um pouco aquém, mas a necessidade primária desse cliente está sendo assistida, está sendo atendida, tá ok? Então, assim, aí você vai falar, professor, mas você não falou que essa aula é das falhas do projeto? Sim, e aí eu estou falando que tudo que está fora disso é falha, tá? E aí eu vou falar aqui que é o seguinte, ó, que as medidas de sucesso de um projeto, elas estão sempre embasadas nesses 5 tópicos, tá? Eficiência, impacto no cliente, impacto na equipe, sucesso gerencial e comercial e na preparação para o futuro, tá? Prestem muita atenção nisso que está aqui, tá? Não é porque um projeto não cumpriu seu prazo e seu orçamento inicial que ele tem que ser considerado um fracasso. Não mesmo, tá? Aí assim, a gente vai ver aqui que, olha só, que as dimensões do sucesso de um projeto, né, ela vai depender da razão de fracasso ou sucesso de um projeto. Afinal, por que os projetos fracassam então? Vamos ver agora por que eles fracassam? Olha, é difícil identificar onde os erros dos projetos ocorrem com mais frequência.
pois suas fases são interdependentes. O ciclo de vida de um projeto e suas fases, inicial, planejamento, execução e encerramento. Mas é possível listar alguns itens que ajudam a esclarecer você, ou eu, ou quem estiver gerenciando esse projeto, quais são os erros mais crassos, os que são mais pontuais. E aí a gente vai perceber agora aqui, vocês vão ver como é simples você saber se o seu projeto vai dar certo ou errado. Vamos ver comigo? Olha só, na fase no início do meu projeto, quando eu vou pensar o que é que eu quero fazer, o que é o meu projeto, quando eu for definir o que é o meu projeto, tá? Se eu não fizer isso bem feito, ou seja, se tiver uma falha na análise de viabilidade desse projeto, ou uma análise mal feita, ou uma falha na identificação de quem serão as pessoas envolvidas, né? Ou quais são os seus interesses, tá? Se não tiver uma pesquisa de risco de empreendimento com bastante profundidade, e se eu tiver falta de apoio das lideranças e dos órgãos ligados ao projeto, esse projeto certamente vai ter dificuldade de alcançar sucesso, com a possibilidade de ser fracassado muito rápido, tá? Outra fase é a fase do planejamento. Aqui eu vou trazer para vocês mais prático, tá? Antes de você fazer alguma coisa, primeiro você pensa nela, tá? Então ela entra aqui, ó, na fase do conceito, correto? O conceito é o que eu penso sobre o projeto, ou seja, lá no início. Depois que eu pensei o que eu vou fazer, aí eu vou trabalhar o quê? O planejamento, tá? Aí, quando eu venho planejar aqui os meus requisitos, se eu venho planejar aqui os meus requisitos e faço isso de uma forma errada, ou faço isso mal, faço um levantamento preguiçoso de qualquer jeito, mal feito, tá? Ou não pesquiso as coisas como deveriam ser pesquisadas, tá? Ou não planejo os objetivos, ou planejo mal. Quando eu pego esse escopo desse projeto, né, e produto, e defino mal o que vai ser, como é que vai ser, e também penso na estrutura administrativa de forma inadequada, e penso também que as provisões financeiras podem estar erradas, ou faço de forma errada. Por exemplo, eu falo, eu vou gastar 5 mil e gasto 20. Vou dar um exemplo crasso para vocês, simples. Pensem comigo. Vocês já ouviram falar que todo mundo que vai fazer uma construção, quando você escuta falar assim, se você vai construir, ao invés de você separar 5 mil, você já pode separar 15 mil, porque você vai gastar 2 vezes mais? Pois é, isso é uma realidade ainda, infelizmente. Por quê? Porque as pessoas que estão executando o seu projeto, ou seja, que está executando o seu sonho, está na fase inicial, aqui no conceito, quando ele passa para o planejamento, ele esquece de calcular muitas coisas, tá? Primeira coisa que ele vai esquecer de calcular aqui é o seguinte, é que o tempo vale muito dinheiro nessa questão da construção. E aí você começou a fazer uma obra com um projeto de qualquer forma, e aí você chega lá na sua obra, você, mas esse quarto vai ficar pequeno. Não, vamos ampliar esse quarto mais 1 metro para cá. E quando você faz essa ampliação de 1 metro para cá de um projeto, você perdeu o quê? Você perdeu o tempo, porque a pessoa já construiu aquele espaço. Você perdeu o material que já foi construído ali naquele espaço. E você vai ter que fazer o quê? Refazer fazer aquilo. Você vai ter mais mão de obra, você vai ter mais custo. Você já percebeu que numa paredezinha que você gastaria X, você vai gastar X mais 2? É por isso que nós temos essas falhas. Porque você não segue, porque nós não seguimos com exatidão aquilo que nós planejamos atrás. Se você planejou atrás, então refaça novamente, e aí você faz novamente uma questão de custo, uma questão de tempo. Porque vocês se lembram lá em cima, quando eu falei questão do tripé de ferro, tá? Objetivo, tempo e custo. Se eu alinhar essas 3 coisas, eu certamente vou alcançar meu projeto, tá? Se ele vai ser de sucesso ou não, aí é outra conversa, mas eu vou conseguir alcançar, tá bom? Outra questão é aqui na minha fase de execução, né? Quando eu seleciono os especialistas para esse time e eu pego, por exemplo, eu preciso de um cara na área de marketing e contrato um cara na área de web designer, tem tudo a ver? Não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá? Por exemplo, nós temos, cada um, vocês trabalham mais com que área?
banco de dados, desenvolvimento em que? Python, C, PHP. Então, seja o que for, mas vocês não são web designers e nem especialistas em marketing. Aí eu pego e contrato qualquer um de vocês para fazer um trabalho para mim na área de marketing. Vocês vão alcançar? Provavelmente não, né? Ah, mas a culpa é de vocês? Não, a culpa é minha que escolhi vocês que não tinham uma habilidade específica para fazer o que eu estou precisando que seja feito, entendeu? Então aqui nessa questão é muito complexo, tá? E aí eu posso ver também a questão assim do monitoramento, controles mal feitos e inadequados, comunicação fraquíssima entre o projeto, ou seja, eu mando fazer A, o cara vai e faz B, né? Interferência constante de pessoas na empresa que julgam poder e sabe fazer as coisas. Você quer ver um erro crasso na questão da comunicação? Vocês já trabalharam e já fizeram algum software para alguém? Pois é, o cara vai virar para você e falar assim, olha, eu quero uma página, um software que vai fazer o controle de estoque da minha empresa. Ah, tá bom. Ele vai fazer o controle de estoque. Bacana. Na sua mente você já tem controle de estoque como baixa de produto, cadastro, entrada, saída, baixa de produto e solicitação de compra, certo? Chega num determinado lastro ali, ou seja, num determinado nível de baixa daquele produto, você já emite um relatório solicitando compra daquele produto, né? Mas eu não quero isso. Aí você vai falar, não, mas o meu projeto faz isso, mas eu não quero isso. Entendeu a divergência? Então aí o que começa? Aí começa uma falha. Para você fazer para mim o projeto do jeito que eu quero, você vai achar que é difícil, e para você fazer e para mim o que você está querendo é demais para mim. Então, eu preciso de alguém nessa área que saiba falar, olha, mas você pode usar isso futuramente, ou pode virar pro programador, no caso vocês, virar e falar assim, cara, suprime do front-end do seu software essa funcionalidade. Daqui a alguns dias ele vai precisar dela. Quando ele precisar dela, você só joga ela para frente. Entenderam? Então assim, falta alguém para fazer essa conexão. Quando você não tem alguém que faz essa ligação, que faz essa comunicação de uma forma adequada, vai gerar problema. Entendeu? Isso é um dos problemas mais comuns na execução de projetos. A comunicação errada, tá? Outra coisa que a gente precisa fazer é o seguinte, a gente precisa ter muita atenção na questão do gerenciamento das expectativas dos envolvidos no projeto. Como assim? Por exemplo, quando eu falei que stakeholder é o quê? São todas as pessoas envolvidas diretamente no projeto. Ou seja, o meu funcionário, a pessoa que está bancando o sistema aqui, o cliente que vai vir. Então, eu pego e contrato uma equipe e essa equipe está achando que ela vai ganhar um salário mais comissão, certo? Essa é a expectativa dela. Só que a expectativa é ganhar recurso, o salário, mais 3, 4% do faturamento. Só que na hora de pagar o percentual de faturamento, eu vou lá e pago 0,5%. Pô, eu frustrei a expectativa do meu stakeholder. Isso vai fazer com que você, que é o meu stakeholder, funcionário, servidor, colaborador, ou cliente, ou envolvido, ou financiador, possa se ficar chateado com isso, entendeu? E declinar de tudo que está sendo feito até agora. Uma outra coisa é que depois que você faz isso tudo, você anda nesse quesito todo, quando você vai para a fase de conclusão, ou seja, do encerramento do projeto, você não consegue finalizar ele. Por quê? Porque o seu projeto já estourou prazo, já estourou recurso, já estourou satisfação, já estourou eficiência, já estourou tudo, entendeu? Então assim, cada passo do projeto eu preciso começar com ele. Vocês se lembram onde a gente começa aqui, ó? Na fase inicial, lá quando eu pensei no projeto. A partir daí eu venho andando, tá? E aí aqui a gente vai ver que o PMI, que é o Project Management Institute, fez pra gente aqui uma tabela que ele mostra quais são as causas das maiores falhas de projeto, tá? As mais comuns, olha só, como eu falei para vocês, ó, problema na comunicação gera 64% das falhas dos projetos, tá? O não cumprimento do prazo 59%,
o escopo definido de forma inadequada, ou seja, o escopo não definido adequadamente, né? A mudança do meu objetivo no andar da carruagem, tá? Os recursos humanos insuficientes, o que é isso aqui? É aquele cara que eu contratei que era programador como sendo web designer, tá? O risco que eu não avaliei, qual risco que eu não avaliei? Por exemplo, será que nós saberíamos precisar que estaríamos em praticamente um ano e poucos meses agora de uma pandemia? Não, né? Então, isso é um risco que não foi avaliado corretamente, tá? Outra coisa é a questão do cumprimento do nosso orçamento. Quando eu não cumpro o meu orçamento, automaticamente a falha do meu projeto tende a ocorrer. Por quê? Porque eu posso ter, por exemplo, eu recebi uma herança de 10 mil reais, eu quero montar uma empresa com 10 mil reais, mas eu não faço os devidos planejamentos, as adequações de escopo, eu não trabalho como eu devo, eu não vou conseguir alcançar esse orçamento. E aí o que aconteceu com a minha empresa? Parou, nasceu morta. Eu gastei meu dinheiro e não consegui colocar a empresa para funcionar, tá? Quando eu faço estimativa errada ou incorreta, né? A concorrência entre o dia a dia de quem? Dos seus concorrentes, dos seus fornecedores e até com os seus clientes, né? Problemas com fornecedores, a falta ou a mudança constante de prioridade. Por exemplo, suponhamos que eu esteja, vou já voltar para o exemplo do hotel aqui. Suponhamos que eu esteja aqui no hotel e eu não tenha internet suficiente aqui para mim subir o meu vídeo depois que a gente finalizar aqui. Você acredita que eu continuaria aqui? Provavelmente não, né? Então, assim, esse cara não me acompanhou, ou seja, o gestor da instituição aqui, da empresa, não acompanhou o crescimento, tá? A mudança que está ocorrendo no cenário nacional. Se ele não fizesse isso, só que ele fez, então que não é o caso aqui, entendeu? Aí eu volto aqui novamente, olha, um projeto de sucesso, ele provavelmente conta com grandes acertos nas partes críticas todas as suas fases, tá? Aí a gente vai ver aqui que o Prado fala pra gente, olha, a esse resultado, o tipo de condução, dizemos que a maturidade do projeto, da maturidade do gerente de projetos ou da empresa conduz os projetos é alta. À medida que essa maturidade aumenta, ou seja, o conhecimento, a experiência, a habilidade em desenvolver o projeto, aumentam também os resultados positivos do projeto, tá? Então, assim, é fácil eu perceber se eu estou atento com o que está acontecendo à minha volta, ou seja, com o ambiente externo, se eu estou atento com o ambiente interno e se eu estou atento com o que está ocorrendo no cenário mundial no quesito de transformação, tanto de informação quanto de estabelecimentos, quanto de tecnologias, eu vou crescer, ok? Então aqui eu posso ver que os projetos que trabalham com mais maturidade, tá? Eles fazem perguntas para minimizar esses erros ao longo do projeto. Vamos ver quais seriam essas perguntas? É simples, é só eu perguntar aqui, ó. O meu projeto, ele tem um propósito? Tem um bom propósito? É viável se executar esse projeto? E aqui é lógico para me responder isso, eu preciso de pesquisas, preciso de análises, eu preciso de conhecimento de mercado, eu preciso de números, eu preciso de papel na mão, de planilha na mão, tá? Os objetivos do meu projeto, eles estão claros? Eu sei exatamente o que eu quero? Eu tenho dúvidas sobre o meu projeto? Ou o meu projeto está claro? Tá? Outra coisa, a estrutura administrativa do meu projeto, ela é ideal? Ela vai ajudar meu projeto? Ou ela é especificamente pro forma? Ela é superficial, não tem um grande resultado? Tem um plano viável? Existe uma organização sequenciada?
Ou seja, eu sei o que eu vou fazer agora, o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois. Eu sei quem vai fazer isso, quem vai fazer isso e quem vai fazer isso. Sim ou não? Se não, sai fora, cara. Né? Todas as atividades do meu projeto, elas foram programadas e eu tenho dinheiro para executar isso. É importante estar com isso sempre em mente, tá? Eu tenho controle de tudo que está acontecendo. As atividades e gastos, eles estão sendo monitorados. Eu estou sabendo onde está indo o meu dinheirinho que eu estou colocando em cada passo. Eu estou sabendo qual é o tempo que cada um dos meus colaboradores estão desenvolvendo em cada projeto. Tá? A equipe que está desenvolvendo o projeto para mim, ela é competente? Ela tem uma liderança adequada? Ou seja, a pessoa que está à frente sabe o que está fazendo? Pois é. É importante a gente pensar sobre isso, sabe? Então, assim, com relação a isso, é muito importante ficarem atentos, porque isso aqui ó, pode gerar para nós uma falha no projeto grande, tá bom? Então, eu quero agora aqui, ó, aqui a gente já finaliza, né? Fazendo essas perguntas. E na nossa plataforma eu vou colocar para vocês, não essa semana, mas a semana que vem eu vou colocar uma atividade. E nessa atividade vocês vão estar sabendo exatamente como é que vocês devem estar trabalhando lá. Tá? Todas essas atividades serão baseadas nesses vídeos e no material o qual gerou esse resumo nosso, tá bom? Então fiquem atentos. Eu vou colocar o resumo daqui mais algum tempo. Por enquanto eu vou subir para vocês somente o material completo, tá joia? E esses vídeos explicativos, tá bom? Pessoal, forte abraço para vocês, estou torcendo para a gente se encontrar logo, tá bom? Até mais então e tchau!